Olá, pessoas! Aqui quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser sempre terror. Dá pra perceber que eu tô meio gripado? Como já foi sugerido aqui no canal, hoje lhes trago a primeira parte, ou seja, o primeiro filme dessa franquia também renomada e também considerada uma das grandes clássicas da história desse gênero, do qual você e eu gostamos tanto. A franquia é Colheita do Mal ou Children of the Corn. O longa foi inspirado num conto do nosso mestre Stephen King, ou seja, vem coisa boa por aí. Você já sabe que mais detalhes vêm no final do vídeo, já sabe que esse vídeo tem spoiler, então preparados ou não, partiu! Nos dias atuais do nosso enredo, ou seja, no ano de 1984, o casal formado por Vic Baxter e Burton Stanton nos mostra que em 84 já existiam casais felizes. Juquiba, meu pai e minha mãe se casaram antes disso e eram muito felizes. Eu tava brincando, poxa, calma, você me perdoa? Bom, Burton, conhecido carinhosamente apenas como Burt, é médico e conseguiu um estágio em Seattle, coisa que eu almejava há muito tempo. Sendo assim, vamos pegar a estrada, certo? Certo, então a estrada que Burt e Vic têm que pegar tem que passar pelo estado de Nebraska, porque a viagem é longa. Pra falar a verdade, eu não sei precisar a cidade em que eles estavam antes de partir no hotel, mas isso é o de menos. A estrada cortava a cidade de Gatlin, famosa pela agricultura que sustentava sua economia, ou seja, enquanto viajavam, tudo que se via pela frente era milho, milho, milho e mais milho. Como era uma viagem chata, a distração do casal, principalmente de Burt ao volante, os fez colidirem violentamente com o garoto na estrada. Mas Burt percebeu que o garoto já estava morto quando foi atingido pelo carro. Tinha um corte na garganta do menino, que mesmo que o casal não soubesse, se chamava Joseph e estava em uma missão, digamos assim. A gente já volta nisso. Burt encontrou uma mala na beira da estrada que pertencia a Joseph e decidiu levá-la junto com o garoto morto em seu porta-malas. Legal, né? Levar um garoto morto pra dar um rolê no porta-malas, né? Mas claro que ele pretendia levar algum hospital ou a polícia, sei lá. Você que já viu o filme deve estar perguntando: Juquiba, e as crianças lá? Calma, confia em mim. Na mala de Joseph, além de roupas e outras bugigangas, havia uma cruz feita de milho, ou seja, pamonha. A fim de informações, o casal para em um posto da estrada e o mecânico do posto sugere que o casal nem chegue perto de Gatlin e que vão para uma outra cidade chamada Hemingford, um pouquinho mais longe dali. Muito bem, o casal se perde na estrada que claramente teve as placas alteradas para que quem estivesse por ali andasse em círculos, e é isso que acontece, mesmo que Burt tivesse a brilhantíssima ideia de andar por dentro do milharal. Fatalmente, Vic e Burt chegam agora sim à cidade de Gatlin, que mais parece uma cidade fantasma. Casas aparentemente vazias, ruas vazias, sem carro, sem movimento, exceto por algumas crianças que tentaram saquear o carro de Burt quando ele desceu numa lanchonete, também vazia, para procurar um telefone. Até tinha, mas estava mudo. Enfim, o casal entra numa dessas casas desertas, onde acreditam terem visto algum tipo de movimento, que podia ser das crianças que tentaram roubá-los há 3 minutos atrás. Só que também podiam ser pessoas normais, né? Pessoas adultas e tal, que pudessem ajudar o casal, com telefone, informações, enfim, mas não era. O que Burt encontra é uma menininha chamada Sarah. Sarah gostava muito de desenhar, e seus desenhos eram colados nas paredes da casa. Alguns eram inocentes, é verdade, mas outros mostravam um milharal e uma mancha negra que no desenho foi chamada de aquele que anda por trás das plantações. A gente já volta nisso também. Bom, como Sarah é a única pessoa com quem Vic e Burt conseguem ter contato por ali, eles enchem a garota de perguntas e a mais óbvia é: onde estão todos os adultos dessa cidade, né? Sarah diz que estão todos no milharal, porque Isaac os levou pra lá. Isaac, segundo Sarah, é o líder de todo mundo. Burt acha que essa conversa não vai chegar a lugar nenhum e resolve sair da casa para procurar, enquanto Vic fica com Sarah, que também diz que por ali é proibido desenhar. Proibição dada por uma pessoa chamada Malachi. Juquiba, pelo amor de Deus, que cidade estranha! Nem me fale, pessoa, a cidade tem rastros de plantação de milho por ela toda, seja na rua, seja em lugares públicos fechados, ou seja, pamonha. É nessa hora que a casa em que Vic ficou com Sarah é cercada por um amontoado de crianças, ao mesmo tempo em que Burt, vasculhando pela cidade, é seguido por um garotinho. Na casa, onde está Vic e Sarah, ao ver crianças munidas de instrumentos de corte usados nas plantações, Vic se desespera, mas acaba encurralada e capturada por esses garotos, liderados todos por Malachi, enquanto Sarah passa despercebida. Vic foi levada para a plantação, onde foi presa, meio que crucificada, como Sarah havia desenhado para ela uns minutos atrás, antes de Vic ser pega. Na verdade, Sarah tem o dom da premonição. Suas visões são representadas em desenhos que ela faz escondido, já que é proibido, e em um desses desenhos, lá atrás,
já havia revelado que um casal de carro amarelo, mas não esse carro, estava por chegar a Gatlin. Isso preparou a emboscada. Enfim, preocupado, Burt corre até a casa e Sarah mostra que Vic agora estava lá na plantação, aos cuidados de Isaac e um grupo de crianças que cultuavam o sacrifício da mulher, e agora nós vamos entender o porquê. Há 3 anos atrás, ou seja, em 1981, Isaac Kroner, uma criança que se intitulava a portadora da palavra de Deus, chegou na cidade, Gatlin, no estado de Nebraska, e criou uma seita infantil pagã, cujos maiores ensinamentos propunham a impureza das pessoas adultas. Crianças eram proibidas de brincar, de ouvir música, desenhar, enfim, elas eram proibidas de serem crianças. Isaac usava de uma postura de liderança muito característica em grandes líderes, como Hitler e Mussolini. Suas pregações e ameaças entre a população infantil causavam lavagem cerebral, e a criança que ousasse não seguir seus ensinamentos era considerada traidora e fadada à morte. Foi assim que Joseph morreu lá no começo. A missão dele era fugir da cidade, voltar com ajuda e salvar Sarah e Joby, o irmãozinho da Sarah, já que esses dois não tinham se deixado levar pela autoridade de Isaac. Essa seita alternativa pregava que a plantação de milho tinha que ser perfeita para satisfazer a vontade de uma entidade que as crianças chamavam de aquele que anda por trás das plantações, e que qualquer intruso adulto que ousasse pisar em Gatlin seria oferecido à entidade sob a condição de sacrifício, e é isso que eles pretendem fazer com Vic e Burt. Quando uma criança completava 19 anos, ou seja, se tornava um adulto, na noite de seu aniversário, ela mesma oferecia seu sangue e a alma à entidade, que no filme pode ser confundida com Deus ou demônio, caracterizando uma passagem porque a criança sabe que adultos são impuros e não merecem a vida carnal. Uau, Juquiba! Quanta informação! É, pessoal, a vida não é fácil em Gatlin. Ir pra lá vai fazer você nunca mais reclamar do prefeito da sua cidade, por pior que ele seja. Enfim, chega de enrolação, vamos voltar pro que interessa. Burt começa a ser perseguido pelas crianças e por Malachi, mas o garotinho que o seguia na cidade, que era o irmãozinho da Sarah, chamado Joby, ajuda o médico e sugere um esconderijo seguro. Enquanto isso, na plantação, há um desafio de poder entre Isaac e Malachi, este último discordando das ordens de seu líder, entre aspas, embora Malachi tenha o dobro do tamanho de Isaac. A ideia de Malachi é usar Vic para, assim, atrair Burt e finalmente capturá-lo a fim de entregá-los em sacrifício durante a noite. Só que Joby se prontifica a levar Burt até Vic no milharal, e essa não está mais crucificada. Em seu lugar está Isaac, já que a revolta de Malachi tocou as outras crianças, que acharam justa essa revolta e cumpriram com as ordens de seu agora novo líder de crucificar Isaac numa cruz feita de folhas de milho, ou seja, pamonha. A noite cai e Burt está no milharal sozinho, já que pediu para Sarah e Joby ficarem longe daquela plantação. As crianças esperam a chegada daquele que anda por trás das plantações, e Amos, um garoto que completava 19 anos nessa noite, se oferece e se entrega. Vic ainda continua presa e Isaac crucificado reclamando. É quando a entidade sobrenatural faz a cruz que Isaac estava ser arremessada para o alto, dando indícios de que Isaac já tinha ido para a casa do cará. Exatamente nesse momento, Burt aparece, pede para Vic fugir e combate as crianças com palavras. Entre outras coisas, Burt questiona que tipo de Deus ordena matar seus próprios pais, que não acredita que as crianças tenham sido tão cegas e que a religião que não prega o amor e a compaixão não pode ser verdadeira. Olha, as crianças ouvem isso com bastante atenção e isso meio que as faz balançar, sabe? Mas Malachi ainda tá pouco se fudendo e parte pro combate com Burt. Mas o inimigo dele agora é outro, e não é novo. Isaac retorna, possuído pela entidade daquele que anda por trás das plantações. E a vingança é sim um prato que se come frio. Esse confronto faz os ventos soprarem com muita intensidade, o que faz algumas madeiras do estábulo onde agora Burt, Vic, Joby e Sarah se abrigam caírem sobre suas cabeças. Joby conta que a única forma de parar o monstro, entre aspas, é entendendo uma passagem da Bíblia, coisa que o Homem Azul ou o policial Hopkins fez há um tempo atrás, só que sem sucesso, e esse fracasso o fez ser crucificado e oferecido à entidade. A passagem bíblica se referia a Apocalipse capítulo 20, versículo 10, que diz, abre aspas, o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados de noite para todo sempre. Fecha aspas. Lago de fogo, lago de fogo. Ora, o Homem Azul, lá atrás, tentava queimar o milharal e foi impedido e capturado por Malachi. Burt, então, improvisa mangueiras, as conecta com barris de combustível que existiam por ali e com um sistema de irrigação da plantação, para que o álcool se disperse com mais facilidade. E com um coquetel molotov, o milharal é queimado e a entidade, chamada de aquele que anda por trás das plantações, é condenada ao lago de fogo, onde será presa e atormentada dia e noite por toda a eternidade, junto com Isaac e Malachi.
Vic e Burt decidem ir andando até Raymond Ford, isso depois de levarem um susto no carro por uma das crianças fanáticas. Em sua caminhada, o casal resolve levar Sarah e Joby com eles. Vale lembrar que são crianças sem pais e que, se não fosse por eles, Vic e Burt fatalmente estariam mortos. Colheita do Mal, ou Children of the Corn, é o primeiro filme da franquia de terror religioso Colheita do Mal, ou Children of the Corn, tendo esse primeiro filme sido lançado em 84 e distribuído pela New Road. O longa tem nota, vejam vocês, 5.6 no IMDb, ou seja, nota azul, mas bem baixa, já que estamos falando de um clássico do terror. A crítica é complicado falar, porque muito embora ela chame atenção para o clássico que Colheita do Mal representa, algumas mais rigorosas avaliam efeitos especiais que, segundo eles, pareciam muito básicos, mesmo para 84, e criticam arduamente também o roteiro. Cheguei a ler uma crítica que dizia que, quando o autor dessa crítica soube que o filme se baseava em um conto de Stephen King, isso já serviu para ele se decepcionar, ou seja, fazer o quê? A renda quase bateu os 15 milhões de dólares, mas essa renda é doméstica, ou seja, conseguida somente em solo americano, para onde o filme aparentemente foi exclusivamente distribuído. Bom, no mais, para quem gosta de terror, Colheita do Mal está na lista de filmes que você deve assistir. E não liguem se os efeitos especiais não te satisfazerem. Relevem o enredo, a história, as atuações, o clima, e nisso, Colheita do Mal, para mim, dá aula. E por isso, o filme comigo tem nota 8. Antes de fazer minha despedida, eu quero sugerir uma coisinha só uma coisinha. Eu sempre deixei bem claro que o iPanic não é um canal de críticas de filmes. Como assim, Juquiba? Bom, pelo menos por enquanto essa não é a intenção. Eu não sou crítico, sou só alguém que curte muito terror, tanto quanto vocês. Eu só faço reviews dos filmes, mas críticas, e críticas muito bem feitas, para você que não tem paciência de ficar lendo, eu sugiro então o canal Biel de Botas, do meu amigo Gabriel. O cara faz um belo trabalho, mas um belo trabalho mesmo. De terror, ele tem críticas de Mama, A Morte do Demônio, O Massacre da Serra Elétrica, Invocação do Mal, A Maldição de Chuck, Silent Hill, Carrie, isso sem contar os outros tantos filmes de outros gêneros que ele comenta de forma lúcida e divertida. O canal dele tá aqui embaixo na descrição, mas também tá aqui na tela para você clicar e conhecer e, é claro, se inscrever. Agora sim, se vocês gostaram do vídeo, por favor cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente aqueles que curtem filmes de terror, e fiquem na paz.